Bom dia, amados de Arruxua. Meu nome é Romilson Rodrigues, do canal Em Busca da Verdade. Amados, eu estava aqui refletindo e assistindo alguns vídeos do irmão Edinho. A gente olha para você ver como que o nosso Salvador, ele é maravilhoso. Ele vai nos dando o entendimento a conta gotas. Por quê? É como diz aquela passagem, né? Nós, quando somos crianças, nós tomamos, comemos alimentos líquidos, né? Conforme a gente vai amadurecendo, é que a gente vai tendo o alimento sólido. O que acontece, amados? Se você for assistir aquele vídeo ou ler aquele livro, Caverna do Tesouro, ou o primeiro livro de Adão e Eva, você vai ver que ali Yahushua ele faz uma promessa para Adão e Eva, que há 5.500 anos, ou 5 dias e meio, que foi o que ele falou para Adão, ele voltaria, morreria por ele, derramaria o sangue dele sobre o corpo de Adão, lavaria Adão, e Adão voltaria a entrar no paraíso. E posteriormente a sua posteridade, que no caso somos nós. O que acontece? Na hora eu não tive esse entendimento do que significava isso, essa promessa. Essa promessa nada mais é do que esse evangelho que eles colocaram no sistema religioso. Ide e pregai o evangelho. Na verdade seria ide e repetir a minha história, falar da minha promessa, continuar a minha promessa. Porque, amados, veja bem, quando as 12 tribos foram escolhidas, eu não entendia muito bem por que o Salvador escolheu as 12 tribos e para quê. Porque envolvia muita lei naquela época, a lei de Moisés. Então, a gente pensava, eu pensava que as 12 tribos, ela tinha sido escolhida para levar a lei, até Yahushua chegar e cumprir todas as leis e morrer por nós. E para quê? Para que essa lei ela fosse anulada. Mas na verdade, as 12 tribos elas foram escolhidas para continuar levando a promessa. E essa promessa é o quê? Que a promessa que Yahushua fez para Adão, lá no paraíso. Que quando eles foram expulsos, eles foram expulsos do jardim, ele prometeu que voltaria, morreria por ele, derramaria o sangue dele sobre o corpo de Adão que estava lá no Gólgota, e automaticamente Adão voltaria a entrar no paraíso. E posteriormente nós que somos a descendência de Adão. Então, meus amados, o que acontece? Hoje as pessoas falam muito em pregar o evangelho. Mas pregar o evangelho, mas que evangelho é esse? O que é pregar o evangelho? O que significa? É dizer que Jesus morreu por nós, que na cruz do Calvário, que se nós aceitássemos Jesus, nós vamos ser salvos? Não, não é essa. A promessa não foi essa. A promessa foi para Adão. Essa promessa foi feita para Adão lá no paraíso, quando eles foram expulsos do jardim. Então o que nós temos que fazer hoje não é ficar repetição de pregar o evangelho sem fazer com que as pessoas entendam o que significa isso. O que nós temos que fazer hoje é dizer para as pessoas o que Yahushua prometeu para Adão lá no paraíso. Que ele morreria por ele e derramaria o sangue dele sobre o corpo de Adão que estava lá no Gólgota, que muita gente não sabe disso, que quando Yahushua morreu, quando ele morreu naquele local, foi para cumprir a promessa que ele derramaria o sangue dele sobre o corpo de Adão, porque o corpo de Adão estava ali. Porque o único defunto que veio junto com a arca de Noé foi o corpo de Adão.
Se você lê o Apócrifo de Adão e Eva ou a Caverna do Tesouro, você vai ver que quando Noé ele sai ele faz a sua arca, e Yahushua manda que ele traz o corpo de Adão. Então, quando o corpo de Adão veio na arca, ele foi sepultado ali naquele Gólgota, no mesmo lugar onde Yahushua veio e cumpriu a promessa. Então, as pessoas precisam saber que aquela promessa que Yahushua fez para Adão, que derramaria o sangue dele sobre o corpo dele e que lavaria Adão para que ele voltasse a entrar no paraíso, era justamente essa promessa que estava sendo cumprida lá no Gólgota, quando Yahushua foi pregado no madeiro, que não foi uma cruz, foi no madeiro. Ele derramou o corpo dele sobre o corpo de Adão e Adão voltou a entrar no paraíso. E posteriormente, o que vai acontecer com nós? Quando nós aceitarmos essa promessa que foi feita, que ela já se cumpriu, e o que acontece? Quando nós entendemos isso, nós passamos a fazer parte também do paraíso. Nós passamos a ter o direito de entrar no paraíso. Basta fazer o quê? Aceitar que essa promessa já se cumpriu. E que a promessa foi essa, não foi outra. A única promessa que Yahushua fez foi essa, de derramar o sangue dele sobre o corpo de Adão, e posteriormente nós também entraríamos no paraíso. Então, amados, eu peço que os amados leiam o Apócrifo de Adão e Eva, a Caverna do Tesouro, e entenda que essa promessa foi feita lá no início, que não consta na Bíblia do Almeida. A Bíblia do Almeida está resumida. Na verdade, esse negócio de Bíblia sagrada, ela não existe, porque se fosse sagrada não teria que ser renovada ou corrigida. Uma coisa que é sagrada não se corrige, não se renova. Então você vê várias traduções da Bíblia aí dizendo que a Bíblia é corrigida, a Bíblia é renovada, nova escritura, e tudo que é renovado, que é mexido, não tem como ser sagrado. Aquele que é sagrado não se toca. Como que o nosso Salvador ele ia fazer uma coisa que precisava ser renovada depois. Então por aí você já tira que não é a original. A verdadeira escritura, os pergaminhos, eles estão escondidos, eles foram roubados, os copistas, eles esconderam as verdadeiras e colocaram falsas aí, trocaram os nomes, colocaram o que eles bem entenderam. Então o que acontece, amados? O que nós temos que entender é buscar a verdade. Por isso que o Salvador, ele diz que no final dos tempos meu povo saberá o meu nome. E que a verdade ela ia aparecer no final do tempo, e ela está começando agora. E essa promessa mesmo, eu não entendia o que era essa promessa. Hoje eu entendo. Então eu peço para os amados fazerem suas pesquisas, buscarem, que vão acabar chegando na verdade, porque a verdade agora está aparecendo. E vamos, amados, divulgar essa promessa. O que temos que fazer, esse pregar o Evangelho, é repetir essa promessa, é pregar a minha promessa, aquilo que eu prometi, e que eu já fiz, que já foi feito. Então essa promessa, amados, é o que nós temos que levar para frente, porque as 12 tribos deixou essa promessa se perder no meio do caminho. Eles perderam o que eles estavam levando, o que eles tinham que levar não era a lei, mas sim a promessa. Era a promessa que eles tinham que levar. E ela se perdeu no meio do caminho. E ela está sendo resgatada agora nos últimos tempos. Então, amados, vamos divulgar, fale para os seus parentes, para os seus amigos, que eles não vão nem entender, mas a semente ela está sendo lançada. A promessa foi essa, que Yahushua derramaria o sangue dele sobre o corpo de Adão, e Adão voltaria para o paraíso. E posteriormente, nós, a sua descendência, ao entendermos isso, aceitarmos isso, também teríamos o direito de entrar no paraíso. Amados, fiquem todos na paz do nosso Salvador Yahushua, e que todos os dias, amados, nós tenhamos a força e a coragem de estar buscando mais dessa verdade,
que venhamos ter mais sede dessa verdade e que o Salvador possa nos carregar na palma de suas mãos, como diz o nosso amado Edson Silva História. Fiquem todos na paz do nosso Salvador e Yahushua.